Como mãe de 2 filhos autistas, às vezes eu me pergunto: onde termina o autismo e onde começa a habilidade? Habilidade é a capacidade de desenvolver estratégia apesar da dificuldade. É ajustar, aprender, encontrar um caminho possível. Não é incomum aqui em casa, quando a gente oferece um líquido para o meu filho mais velho, que esse líquido venha a ir para o chão. E eu lembro que nas primeiras vezes que isso acontecia, eu ficava bastante frustrada, porque sempre vinha aquela orientação de que ele tinha que tomar cuidado, segurar o copo com firmeza, e os acidentes continuavam a acontecer. Essa dificuldade dentro do autismo tem um nome, que é a dispraxia. A dispraxia é uma dificuldade no planejamento e na coordenação dos movimentos. É como se o cérebro tivesse dificuldade para poder calcular força, distância, inclinação, e talvez essa dificuldade não desapareça completamente. Por exemplo, como foi o caso dos líquidos. Se eu ficasse continuando a falar para o Elaman que ele não poderia derrubar o líquido, que ele tinha que segurar firme o copo, que ele tinha que prestar mais atenção, talvez isso não ia ajudá-lo muito. O que eu comecei a fazer foi a usar algumas estratégias simples no convívio para que ele pudesse ter um pouquinho mais de controle enquanto segura o copo. Então, eu comecei a diminuir um pouquinho a quantidade de líquido no copo, colocar uns 2 dedinhos abaixo, para que ele pudesse visualizar melhor a quantidade do líquido no copo. Da mesma maneira, eu comecei a deixar ele num ambiente mais previsível. Então, quando ele se sentia à vontade, eu falava para ele: você quer tomar perto da pia da cozinha o seu suco ou o seu iogurte? E ele, quando ele concordava, ele ia. E realmente já aconteceu dele derrubar assim na pia, mas já era algo assim, digamos, que não deixava ele tão chateado, porque quando ele derrubava, ele também se frustrava. Aí ele percebia que era mais fácil de limpar e aí ele começou também a prever mais os movimentos dele com relação a esse caso específico. Então, talvez aquela pergunta que eu fiz no início do vídeo, de onde termina o autismo e começa a habilidade, não seja a pergunta mais adequada, mas onde enxergar a capacidade para que haja o desenvolvimento da habilidade e fazer com que essa capacidade atravesse a dificuldade existente. E quando eu falo em atravessar a dificuldade, eu não estou dizendo que ela vai deixar de existir, mas tornar possível uma redução de impactos que venham a trazer prejuízos no dia a dia. E se você se identificou com esse vídeo, compartilha, dá aquele joinha para poder fortalecer o canal. Eu agradeço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!